Olá, hoje nós vamos trabalhar a revisão de números decimais. Então, a começar pela leitura de números decimais. Para entendermos, sempre vamos ter no número, quer dizer, quase sempre, né? Vamos ter a parte inteira, a vírgula e a parte decimal. A gente, para ler esse número, vai se preocupar com a parte inteira, depois a parte decimal. Então, se tiver uma casa, vai ser décimos, duas casas centésimos e três casas decimais milésimos. Temos décimos de milésimo, 4 casas e 5 casas centésimos de milésimo. Daqui a pouco a gente vai apresentar a vocês. Por exemplo, para a gente ler esse número, 1,7 é 1 inteiro e 7 décimos. 5 inteiros e 23 centésimos. 12 inteiros e 6 milésimos. Mas, professor, por que a gente não vai dizer 6 décimos? Porque quem comanda é a última casa aqui. Sempre eu vou olhar. É 1, 2, 3. Se é 3 casas, é milésimo. 2 casas centésimos, 1 casa décimo. Quando a parte inteira for 0, a gente só se preocupa com a parte decimal. 8 décimos, 27 centésimos, 3 milésimos, sempre lembrando, quem comanda é o último número significativo. Ilustração. Nós vamos ter aqui centenas, dezenas, unidade, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Se eu tivesse outra casa aqui, ainda era milésimo de milésimo. Aí o cara não tem nada para fazer, vai procurando essas casas. Então, 54 inteiros, 3.287, quem? 1, 2, 3, 4. Décimo de milésimos. Décimos de milésimos. Então, aqui, décimo, centésimo, milésimo e décimo de milésimo. 54 inteiros, 3.287 décimos de milésimos. Se eu for olhar agora esse número, 186 inteiros, e agora eu tenho 5. 5 vai ser quem? Centésimos de milésimos. Então, vai ser 2.308 centésimos de milésimo. Aqui, vocês vão se divertir. 207 inteiros e 230 quem? Milésimos. 38 inteiros e 384 quem? Décimos de milésimo, que está na quarta casa. Aqui, 248 milésimos. Se eu ler 248, porque o zero eu leio se quiser. Ah, professor, eu quero ler o zero. Então, 2.480 décimo de milésimo. Tá certo? Transformação de fração decimal em número decimal. Escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Então, escrevemos o numerador está em cima da fração, denominador. E andamos com a vírgula para a esquerda, quantas casas, quantos são os zeros do denominador. Então, aqui, 58, a vírgula está aqui. Se a vírgula está aqui e eu tenho 0, ela vai andar uma casa para o lado esquerdo, ficou 5,8. 234, a vírgula está após o 4. Tem 2 zeros, que é o 100, então eu vou andar 1 a 2, ficou 2,34. Se eu tenho 5.678, a vírgula está após o 8, e eu tenho 3 zeros no denominador, a vírgula vai andar 1, 2, 3, ficou 5,678. Se eu fosse arredondar, eu ia ficar 5,68, porque aqui é maior ou igual a 5, somaria 1 para cá. Acrescentamos zeros à esquerda do número quando a quantidade de algarismos do numerador não é o suficiente para colocar a vírgula. Então, é o seguinte, se eu tenho 45 e eu tenho 3 zeros aqui,
Eu vou andar 1, 2, 3. Eu tenho que aumentar um zero. Ficou 0,045. Do mesmo modo, eu vou ter que andar 2 casas, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, vai ficar 0,07. 78, vou andar 3 casas, 1, 2, 3. Então, vai ficou 0,078. E agora transformar número decimal em fração decimal. O numerador é um número decimal sem a vírgula. O denominador é um número 1, seguidos de quantos zeros vai ter. Então, a gente vai colocar, por exemplo, até desaparecer a vírgula aqui, ou seja, desaparecer um número decimal, vai ter que ficar um número inteiro. Então, vou andar uma casa, vai andar uma casa para a direita, aparece um zero. Então, ficou 12 sobre 10. 58,87. Eu vou ter que andar 2 casas para a direita, vai aparecer 2 zeros. Ficou 5.478 sobre 100. Vou andar 3 casas, vai aparecer 3 zeros. A vírgula vai andar 1, 2, 3. 327 sobre 1.000. Do mesmo jeito, andou uma casa, 352 sobre 10. 3 casas, 1, 2, 3. 1.352 sobre 1.000. Andou 1, 2, 3. Ficou 12 sobre 1.000. Notações científicas é a maneira de representar um número muito grande ou muito pequeno de forma mais fácil para se trabalhar. Sempre vai estar na base 10. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10, assim como 10 elevado a menos 1, a vírgula quer dizer que é igual a 0,1. 10 elevado ao quadrado quer dizer que é igual a 100. 10 elevado a menos 2 é 0,01. 10 elevado a terceira é igual a 1.000. 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Por que ficou assim, fica menos a 0,1? Porque é como se fosse 1 vezes 10 elevado a menos 1. E aí é isso que vai aparecer. 1 vezes 10 elevado a menos 2. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Só que não precisa colocar o 1. Outro exemplo, 459. Eu quero representar em notação científica. A vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2 casas. Ficou 4,59. Andei 2 casas para o lado direito, diminuiu o número, o expoente aumentou. Ficou 2, elevado a 2. A vírgula é 5.879. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar 2, 3, 1, 2, 3 casas. Por que 3 casas? Porque eu tenho que andar até ficar apenas um algarismo significativo aqui. Então, ficou 5,87, como aqui é maior ou igual a 5, soma aqui. Ficou 5,88 vezes 10 a terceira. Aqui, vou andar agora para o lado direito. Se eu ando para o lado direito, a vírgula, o expoente vai ser negativo. Então, 1, 2, 3, 4. 1,487 vezes 10 a menos 4. O 10 a menos 4 pode ser representado assim, mas também vai ser representado desta forma. Expoente, principalmente por quê? Porque lá no Quiz, no Google Sala de Aula, que eu vou montar as questões, não estou conseguindo colocar o expoente. 10 elevado a menos 4. Então, vocês já vão entendendo que 10 expoente menos 4 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. O número escrito será representado na forma de um produto de 2 fatores. Sempre uma parte inteira que vai estar com um número entre maior do que 1 e menor do que 10, ou seja, de 1 até maior ou igual a 1 e menor do que 10, até 9. Não pode aqui, faltou igual. Uma potência de 10, positiva ou negativa, 10 a menos 3, 10 a mais 3. Então, aqui, 4,59 vezes 10 a menos 2. 3,89 vezes 10 a menos 3, 5,87 vezes 10 a menos 1 e a 7,19 vezes 10 a menos 5. Sempre lembrando que eu posso representar também, ele vai representar também com 10 expoente menos 4. Ok? Até breve, até a próxima.